Essa vinda de Lula a Goiânia há cerca de 15 dias, 17 dias, apressou o Íris a tomar essa decisão? Não, absolutamente. Deixou o Íris magoado? O senhor ficou chateado? Eu não senti isso, não fiquei chateado. Olha, Paulo, o Meirelles é o principal ministro, um dos principais ministros aí da área econômica do Lula. Ajudou muito o Brasil. Tem um grande serviço prestado a este país. Outros países que estavam numa situação semelhante à nossa, não aguentou o primeiro solavanco da crise, quebrou. Veja o México. O Brasil não, saiu mais forte dessa crise, né? Saiu com mais recurso em caixa. O Brasil está preparado para crescer. E o Meirelles tem um papel fundamental nisso tudo. Vem a Goiás, vai a Anápolis, terra dele, procurando aí se inserir no contexto político. É natural que o presidente da República o elogiasse de maneira veemente, mas de maneira alguma, no meu entendimento, na minha leitura, Paulo, quando ele esteve em Goiânia, mas Íris foi um anfitrião. Ele tratou o Íris muito bem no meu entrevista, eu acho que ele... Com toda a deferência. Fez até referência lá à questão da BR-060, as obras, as casas. Eu acho que o presidente da República... Na hora de pedir água, ele se lembrou do Íris. Não, aquilo ali, quando você está no palanque, você está usando a palavra, você está ali no momento da emoção do discurso, você pede água para o seu companheiro, o seu colega que está do seu lado. Aquilo não desmerece ninguém. E tenho certeza que o Íris Rezende não se sentiu diminuído com aquilo. Pelo contrário, você vai na casa dele, ele serve café, ele serve água, ele é uma pessoa extremamente dócil, uma pessoa atenciosa, né, com seus amigos, seus companheiros. Mas o Íris... não foi absolutamente qualquer desmérito ao Íris. Mas agora o senhor há de concordar ou não de que o Íris tratou o presidente muito melhor do que foi tratado pelo presidente. Não, eu entendo que não. O presidente foi bem tratado pelo prefeito, né? Foi muito bem tratado pelo prefeito. E o presidente tratou o prefeito com a maior deferência. E ouviu dele que o Meirelles seria um bom governador para Goiás, aquele negócio todo. Surgiu essas especulações todas que a imprensa trouxe. O presidente fez questão de chamar a Brasília o prefeito Íris Rezende. Pera lá, não vamos botar a culpa na imprensa toda vez, não. Não estou botando culpa na imprensa, a imprensa noticiou e mostrou o que aconteceu. Não, a imprensa fez análise. Ou o Íris não serviu o café, ou o Íris não teve o nome dele reverenciado como deveria. Não estou culpando a imprensa, estou culpando uma análise, né, que veio à tona, que em função da sensibilidade do jornalista, de quem escreveu a matéria, mas a minha convicção que estava lá é que o Íris foi bem tratado, foi bem atendido. A sua convicção é uma, e eu já entrevistei programas passados, outros PMDBistas que foram ferrenhos críticos dessa situação. Deputado Rubens Ottoni, o senhor também foi anfitrião de Lula em Anápolis. O senhor é tido como grande interlocutor entre Lula e Goiás, de uma forma geral, mas o senhor também não teve o nome citado. Como é que o senhor viu? Não era essa a pretensão. Nós tivemos um grande ganho, nós da base do presidente Lula, com a visita dele a Goiás, porque ampliou o leque de opções na nossa base. O presidente Lula conseguiu, com a vinda dele, trazer para a sua base aquilo que era uma grande especulação e dúvida. Quantas vezes eu já vim aqui no seu programa e a dúvida era o seguinte: será que o PP, será que o governador Alcides vem ou não vem para a base do Lula? Será que ele larga ou não larga o PSDB? No meu entendimento, a vinda do presidente Lula demarcou e resolveu essa questão. O presidente Lula, a vinda dele, definiu essa parte da história política de Goiás em relação a 2010. Então, isso foi um ganho muito grande. Agora, é verdade que para você fazer uma inflexão como essa, que foi um ganho muito grande para a nossa base, porque trouxe um setor que ainda não era garantido na nossa base, você acaba criando alguma turbulência, ou às vezes alguma dúvida, alguma incompreensão. Para um sentar, o outro tem que levantar. Não necessariamente. Você pode ajustar um espaço político onde todos possam estar presentes. Por exemplo, a vinda do Henrique Meirelles mais para o jogo político de Goiás e participando dessa base do presidente Lula é um reforço para nós. O Henrique Meirelles, independente se vai ser candidato a governador, vai ser candidato a senador, não vai ser candidato a nada, ele vai jogar no nosso time. Vai jogar no time da base do presidente Lula. Então vai ser reforço para nós, independente aonde ele jogar. Como é que ele jogaria? Qual é esse jogo que ele vai jogar? Não, eu já falei que pode ser candidato a governador, pode ser candidato a senador, pode não ser candidato a nada. Como é que ele joga? Que jogo é esse que ele vai jogar? Na sua influência política, claro. Cada um, ou mais ou menos, tem o seu espaço, tem a sua influência, e aquilo que ele tiver de influência vai ser para que lado? Vai ser para o lado do time do presidente Lula, para o lado dessa articulação que nós estamos fazendo. Quem é que vai ser o candidato? Nós não sabemos ainda. Mas eu tenho dito, independente do Meirelles vir para jogar ou não, seja governador, seja senador, ou não estar em nenhuma posição, ele está no nosso lado.
e vai jogar nesse projeto, que é o projeto coordenado pelo presidente Lula, que esse projeto vai crescer. Projeto Lula. Porque oposicionistas aos senhores fazem essa crítica, que até agora Meirelles, podendo ajudar Goiás, exatamente através do prestígio que ele desfruta como presidente do Banco Central, até hoje não fez isso. Quer dizer, ele só vai fazer isso no momento político e visando o interesse de Lula, que pode não ser necessariamente o interesse dos goianos. Mas isso não é verdade, né, Paulo? Eu estou colocando para ouvir a sua opinião. Sim, mas todo mundo tem direito de falar o que quiser, a gente respeita, mas não é verdade. Falar que uma pessoa como Henrique Meirelles, independente de eu achar que ele deva ser candidato a governador ou não, não é? Mas o fato de eu achar que ele não deve ser candidato a governador, eu não posso desmerecer a ação importante que uma pessoa como o Henrique Meirelles tem para o Estado de Goiás e para o Brasil. Mas pelo menos em relação à CELG não está dando certo, não. Foi anunciado lá atrás que o dinheiro sairia por influência direta e total do Henrique Meirelles. O presidente Lula também veio aqui no dia 13, anunciou que mais 15 dias o problema está resolvido e continua a dúvida se a CELG vai sobreviver ou não. Eu acho que essa discussão essa questão é ótima para discutir. A questão da CELG eu até sugeriria a gente fazer um programa só sobre isso. Não, essa é uma discussão que eu gostaria de fazer. Até para mostrar para você por que está difícil. Por que está difícil o dinheiro chegar. É só discussão. Mas não estava difícil antes? Está ainda. Estava difícil antes? Está ainda. Então por que esse jogo de empurra falando que dentro de 15 dias? Não é jogo de empurra, há 15 dias não sabia que estava difícil, porque deixaram a CELG numa situação delicada. Então não é fácil. Já existe uma definição política do presidente Lula. De que o dinheiro vem. De que o dinheiro vem. Já existe uma definição do governo federal que o dinheiro vem. Agora, só que 1 bilhão e 300 milhões não dá para fazer num aperto de mão ou num telefonema. Isso aí tem papel, tem responsabilidade, e aí o governo do Estado tem que cumprir isso. E o governo do Estado tem dificuldade de cumprir essa burocracia. Por quê? Porque tem pendências deixadas. O senhor tem conhecimento da decisão e da orientação da Eletrobras, que já foi publicado no Jornal da Energia, que reúne as concessionárias do Brasil todo, é quase que um porta-voz oficial desse sistema, dizendo que a Eletrobras tem todo o interesse do mundo na CELG, em comprar a CELG. Claro. O senhor sabe disso também. Claro. A Eletrobras que pertence ao governo federal. Se nós quisermos... Se o dinheiro não chegar, vai ter que entregar para a Eletrobras. Mas esse é porque deixaram a CELG do jeito que deixaram. Porque o dinheiro também não chega. Agora, nós estamos... Está demorando. Está demorando justamente por causa disso, Afonso. Porque nós não queremos que federalize. É por isso que está demorando. Porque se fosse para federalizar, já tinha feito há 1 ano atrás. Para tomar a CELG, já podia ter tomado o ano passado. Nós estamos demorando justamente porque queremos garantir que a CELG fique como patrimônio do Estado de Goiás. Nós estamos dispostos a passar uma porcentagem das ações, mas desde que o controle acionário fique com o Estado de Goiás. Se fosse para pegar para o governo federal, já tinha pego com a maior facilidade. Uma empresa que vale 200 milhões está devendo quase 5 bilhões, a coisa mais fácil. Vamos fazer o seguinte, a gente termina esse bloco, mas eu quero deixar claro que o espaço está aberto, essa sugestão do senhor é interessante, para a gente discutir essa questão da CPI da CELG, né, o endividamento da CELG, mas a gente vai ter que ter aqui representantes dos partidos que administraram o Estado de Goiás nos últimos anos. Né? E a gente não tem aqui representante, por exemplo, do PSDB, que foi um dos partidos que governaram o Estado, temos do PMDB, mas não temos o outro lado. Eu abro espaço para a gente fazer essa discussão, que é muito boa, né, Afonso? Porque não se pode deixar vago também isso, deixar um endividamento. Quem é que deixou, afinal de contas? O senhor tem a prova final? Não existe isso ainda nesse momento, mas a gente quer ouvir os vários lados da história. A gente vai abrir... Mas vamos esclarecer aqui. Eu não falei em CELG, não. Vocês é que perguntaram. Tá, mas o senhor falou essa frase. Quem pergunta que deixaram, tem que ouvir a resposta. O deixaram ficou vago, é isso que eu quero dizer. Mas a resposta... Eu não toquei em assunto de CELG. Tá, mas vamos tocar, eu quero tocar. Pois mas aí eu tenho que ter direito de responder aqui, mesmo que não tenha alguém do PSDB. Mas eu estou aceitando a sua sugestão, eu quero fazer uma discussão sobre isso, inclusive convido o senhor... Se não quer que eu responda, não me pergunte. O senhor está entendendo errado. O senhor não entendeu eu estou aqui para responder o que me perguntarem. Claro, mas se não tivessem tocado em assunto de CELG... O senhor respondeu e fez uma sugestão, e eu aceitei. E você reclamou que esse assunto não pode discutir porque não tem outros representantes. Eu falei, não fui eu que mexi nesse assunto. O senhor não está entendendo, eu vou repetir de novo. Talvez eu não tenha sido claro. A sugestão está aceita, eu quero nos próximos programas fazer essa discussão. Essa parte eu já entendi. O que eu quero te esclarecer é que hoje aqui eu só falei em CELG, mesmo não tendo representante de outros partidos aqui, eu só falei em CELG porque eu fui perguntado.
só por causa disso. Claro, só isso que eu mas queria o senhor tem direito de falar mesmo sem ser perguntado. Aqui isso. O programa é livre, o espaço é livre, todo mundo vem e fala o que quer, nunca censuramos ninguém. Não se trata disso. O que se trata apenas é o seguinte, é uma discussão boa, aceito a sua sugestão, e a gente vai convidá-lo, inclusive, para voltar ao programa com representantes, aí sim, dos partidos que governaram o Estado nos últimos anos, sei lá quantos anos a Assembleia vai fazer nos últimos 20? É isso? CPI, sim. 20? Sim. Então a gente pode transpor essa discussão que vai acontecer na Assembleia para o nosso programa, trazendo aí sim representantes dos partidos, inclusive o senhor. É um assunto bom para a gente discutir, bom demais. Né, Afonso? Então, o importante é salvar se a situação chegou a jeito. esse ponto, é importante que ela seja esclarecida e quem fez o que dizem que fez, e deve ter feito porque a situação não está boa, a CELG está perto de deixar de ser um patrimônio de Goiás, aí sim a gente vai buscar essa discussão. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.